maior e melhor rede de rádio do Brasil. Vamos juntos, hoje terça-feira, 6 de dezembro de 2016. Informação, entretenimento, prestação de serviço, tudo isso condensado na nossa conversa matinal. Derrotada do réu. A derrocada do réu. Em caráter liminar, ministro do Supremo afasta Renan Calheiros da presidência do Senado. Saiba quais os impactos políticos dessa decisão. É campeã, Chapecoense leva o título da Copa Sul-Americana, uma semana depois da tragédia aérea que vitimou 19 jogadores e 24 integrantes da comissão técnica. Rainha em apuros. Todos os detalhes sobre o susto que a apresentadora Xuxa tomou ontem, quando o avião em que ela estava teve que fazer um pouso de emergência. Esses são alguns dos destaques desse Morning Show que está só começando. Já já a gente bate um papo também com o jornalista Nelson de Sá sobre o grande pensador Paulo Francis. Tem livro novo sobre ele chegando nas livrarias, hein? A gente detalha daqui a pouquinho na nossa conversa. Bom dia, Paulinha. Oi, bom dia. Temos uma hashtag já? Temos, Você escolheu uma boa? Você sabe que eu não sou lá muito da política, né? Todo mundo faz política. Muito. Não entendo muito, eu fico meio perdida às vezes aqui, mas enfim, né? Acho que hoje tem uma hash política que vai bombar demais. Nessa área? É. Vejamos, pois, qual é então? Renan Calheiros. Olha aí, meu! Brincadeira! Não é boa essa? Renan Calheiros? Calheiros, é. Tá aqui, o pessoal já tá usando. Olha só, me lembrei de uma que a gente fez lá atrás, na época ainda do Cunha, né? Do Cunha. Era de Mala e Cunha, não era? Era. E agora vai meio nessa família. Vai nessa Renan família. Calheiros. É. Tá. Twitter da zoeira. Tá. Então, Renan Calheiros. Se a gente for pros CTs, tem prêmios pra vocês, caneca, camiseta. Lembrando que ontem fomos, por exemplo, teve premiado. Quem sabe hoje você não ganha. Vamos remar, Morning Squad. Renan Calheiros. Remando, é difícil de então. falar, né? Nada. Renan Calheiros, pô. Ó, eu vou... outro destaque aqui que a Paulinha vai trazer daqui a pouco no programa é o Oscar 2017. Então, vou seguir nessa, hein? O ator Jimmy Kimmel será o apresentador da maior premiação do cinema mundial, né? Eu acho que a gente pode, né, se inspirar e pedir que os nossos ouvintes interajam nesse assunto pelo nosso WhatsApp 11 931 17 1009. Conte pra mim o seguinte, ó. Se o Oscar fosse realizado no Brasil, e aí, vamos fazer a festa do cinema aqui, né? Quem seria o apresentador desta festa? Glória Pires. Silvio Santos. Silvio Santos, Glória Pires. Não, eu já tenho o troféu imprensa, né? Que tipo de mico a gente pagaria, né? Porque sempre tem um miquinho aqui, um miquinho ali nessas festas. Qual seria a bebida servida? Caipirinha. Vamos lá, caipirinha pode ser. É, bem brasileiro. Pinga. Né? Seria uma festa estranha com gente esquisita? Seria. Hã? Seria a melhor festa. Seria um mix do quê? Muito melhor do que o tapete vermelho. Dos novo ricos. De Mocó, uns políticos emergentes. Ia ter também ali, né? Uma intelectualidade sabe, aqui e ali. naqueles camarotes que fica lá em cima. Algumas bundinhas aqui e ali. Passani. Ia ser maravilhoso. Vai lá então, 931171009. Se o Oscar fosse no Brasil, conta pra gente. Tudo isso aí. Quem seria o apresentador? O que aconteceria nesta festa do cinema Tupiniquim? Grave uma mensagem em vídeo ou em áudio e ao final do programa os participantes concorrem ao nosso kit com a caneca e a camiseta do Morning Show. Pode curtir nossa página no Facebook, vai lá, tem sempre conteúdo extra, né, acontecendo, além do que você vê e ouve nesse cubo multicolorido. Os vídeos da entrevista do Neil Patrick Harris já estão lá. Se você perdeu ontem, né? Esse cara, o Barney de How I Met Your Mother. Falando em apresentador de Oscar, né? Ele que também já apresentou o Oscar. Neil Patrick Harris esteve no Morning ontem. Se você perdeu ou quer compartilhar esse grande momento, está lá, facebook.com/JP Morning Show. Boa, convido você a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan. Bom dia, Vini, oficialmente Bom agora. Dia, Edgar. Bom dia, Ellen Brau. Buenas. Vamos que vamos. Aqui a gente, né,
Mata a cobra e mostra o pau. Eita! Porra! Essa hora da manhã. Vou até mudar a trilha sonora, porque agora o bicho vai pegar. É Brasília política. também, meu. É política que a gente fala agora. Zé Maria previu ontem os últimos dias de Renan, você lembra, viu? né? Brincadeira, esse homem aí. Por isso que eu falo, nossos olhos e ouvidos na capital federal, Faustão. Olha, Renan Calheiros já está afastado do comando do Senado por decisão em caráter liminar do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. O pedido de afastamento foi feito pela Rede, em função de o PMDBista ter se tornado réu no Supremo Tribunal Federal. O partido argumenta que Renan não pode figurar na linha sucessória da presidência da República. Vamos lá, a Trindade está com a gente na linha aqui. Trindade, você olhou ali no horizonte, né? Tudo bem, já estava ali num horizonte mais próximo, mas você previu ontem no programa que Renan Calheiros está seguindo aí na sua reta final, né? Na sua carreira política. Seria isso? O primeiro passo foi dado ontem com o afastamento dele da presidência. Bom dia, Trindade. Pois é, igual fruta madura demais, né? Basta um ventinho e cai. Muito bom dia. Bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha só, Renan Calheiros, ele estava vindo para Brasília e participaria de um encontro com o presidente Michel Temer no lançamento aí desse projeto de reforma da Previdência. E aí ele ficou sabendo, foi direto para a residência oficial, se reuniu com aliados e advogados e queria resistir. O grande debate é sobre uma questão ali de poderes. Se uma liminar de um ministro do Supremo Tribunal Federal pode afastar um presidente de um poder, né? Presidente do Senado, senador Renan Calheiros. Mas a ideia geral é de que pode sim, e a história tem que ser uma resposta jurídica, ou seja, apelar ao plenário. Mas não há como reverter, porque o plenário já falou sobre o assunto e 6 ministros indicaram já deram o voto, dizendo que não há como um réu ficar na linha sucessória da presidência da República. Agora é só formalização. Daqui a pouco o senador Renan Calheiros vai receber oficialmente o comunicado, né, oficial de justiça, afastando ele da presidência e assume um petista. O senador Jorge Viana, aliás, o irmão dele, Tião Viana, que assumiu da outra vez que o Renan saiu, né? Agora o irmão do Acre, Jorge Viana, que assume a presidência interina do Senado Federal. E Valdir Maranhão, lembra dele? Aquele que tomou umas e anulou o impeachment? O nosso Mário Bros. Ele é o presidente do Congresso. Agora ele é o presidente do Congresso. Ô Trindade, teve esperneio aí, o Renan, né, não aceitou o comunicado ali, né, deixou pra hoje, tudo. Agora, ele alega uma represália ali, né, por conta do cerco que ele apertou contra o judiciário e tal. O quanto de verdade tem nisso aí? Olha, Edgar, na verdade, a situação é que o Congresso Nacional está desmoralizado, está de joelhos. O Constituinte, quando fez a Constituição, não colocou nenhuma garantia dessas, porque ninguém poderia imaginar que um ministro, né, com a liminar, afastaria um presidente do Senado ou da Câmara. Mas acontece que o Congresso não tem apoio, as pessoas não se sentem representados no Congresso Nacional, está isolado, né? Isso fragiliza e muito poder, e aí agiganta o judiciário, né? É verdade, é estranho. Zé Maria. O Supremo afastar um presidente do poder, é verdade. Não, você que acompanha tudo de perto, acho que esse é um ponto importante a gente levantar, né? Essa descrença geral da política não leva a um abalo só do Senado, por exemplo, leva das instituições em geral, porque o que a gente está colocando aqui é, em caráter liminar, um ministro do Supremo, que é um Supremo que já vem fazendo política há muito tempo e fazendo interferências entre poderes, afasta o presidente de um poder. Por menos que se goste de Renan Calheiros, ele é o presidente de um poder. Né? Se você fala isso, dá a impressão de que você está defendendo o Renan Calheiros. Sim, quem não entende vai sempre a partir disso, mas não é essa a questão é institucional, o quanto a nossa democracia está ou não garantida, é ou não forte, o quanto há respeito entre os poderes, né? Pois esse foi um debate forte ontem na residência oficial. Renan queria apoio, mas não conseguiu, não. Os líderes não querem fazer essa queda de braços, e o mais lógico seria hoje mesmo o ministro Marco Aurélio, talvez até antes de assinar a liminar, reunir o plenário e colocar o assunto em plenário. Já foi avaliado um pedido assim na rede também,
de Eduardo Cunha e acabou servindo para Renan Calheiros, aquilo que a gente falava ontem. Né? Mirou aqui e acertou lá. Pois é, exatamente. E vai continuar Aí, assim, acertando pelo jeito, hein? Não, mas é assim mesmo. Não sabem quem vai acertar, né? Mas são regras. Agora que algumas pessoas juristas e tal consideram estranho isso, sim. Mas como é Renan Calheiros, como o Congresso está humilhado e execrado pela opinião pública, tudo vale contra o Congresso. Ô Trindade, o Jorge Viana já falou que a questão da PEC aí, do teto dos gastos, tudo vai figurar ali na pauta, né, do Senado, enquanto o Renan ainda estiver burocraticamente ligado à presidência, né? O quão difícil fica e o quão reflete essa mudança na presidência do Senado no governo Temer, já que terá um oposicionista à frente ali? O quão fica muito bem nessa frase. O quão é o seguinte, ele é um adversário do governo, né? Ou seja, é pior para Michel Temer, é uma derrota para Michel Temer, mas aqui está no finalzinho. O importante mesmo é a PEC, o segundo turno da PEC aí do limite de gastos, né? O segundo turno está previsto para a semana que vem. A impressão que fica até agora é que primeiro haverá uma reunião de líderes, é que ele vai tentar manter na pauta, mas a menor dificuldade ele faz a opção em não votar o segundo turno da emenda de limite de gastos. Mas é preciso ali ter um tropeço e tal, porque o Jorge Viana realmente ele segue critérios, ele segue regras e houve um acordo para votar a PEC. Tá certo, Trindade. Obrigado pelas tuas informações. Esse é Zé Maria Trindade, falando com a gente diretamente de Brasília. Bom trabalho para você aí, Zé. É isso. E chega hoje aqui a reforma da Previdência, que vai dar muito o que falar. Muito obrigado, bom dia. Valeu, bom dia. O Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal, comentando a política, né, brasileira. E a gente encerra esse bate-papo com o Trindade aqui com um som emblemático, que eu acho que diz muito para o momento que o Brasil está vivendo e para cada vez mais o sentido de mobilização que a população está colocando em prática, né? Saindo às ruas, protestando, querendo acabar com a corrupção, querendo mudar a maneira como os políticos manobram e lidam e interferem na vida da população, né? Tô ouvindo aqui, junto com você, querido ouvinte, um trecho de People Have the Power. Temos o poder, sim, quando unidos, né, para o bem comum, enfim, reivindicando os nossos direitos, né, cumprindo os nossos deveres. Essa música aqui é um clássico, né, da Pat Smith. É um hino, né, da Pat Smith. Na verdade, essa música já foi utilizada pelo U2 na abertura de turnês da banda. Na verdade, uma parceria, uma contribuição da Pat Smith com um cara que foi marido dela, chamado Fred Sonic Smith, que era da banda seminal de Detroit, o MC5, né? Ele colaborou com a Pat Smith nesse álbum, o Dream of Life, lançado em 88. Aliás, a foto da capa desse disco, acho que a gente tem a imagem aqui pra você que tá nos acompanhando. Tira essa imagem feia do Renan Calheiros, troca aí pela da Pat Smith na capa do disco, que é de um outro cara importantíssimo na vida da Pat Smith, que é o fotógrafo de arte, o Robert Mapplethorpe, que foi companheiro de quarto dela, teve uma relação muito interessante com a Pat Smith, que tá tem toda livro, retratada, né, no disco Só Garotos, que é o Just Kids, e aqui no Brasil saiu como Só Garotos. Se você ela vai cantar no Nobel, né? Saber dessa história, vai lá, procure esse livro Só Garotos, da Pat Smith, contando o relacionamento dela com o fotógrafo de arte Robert Mapplethorpe. Bom, e assim ilustrada a participação de Zé Maria Trindade aqui no Morning Show, vamos falar de política internacional, Ellen. Vamos. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, vai assumir só em janeiro
a Casa Branca, mas já tá trocando farpas com o governo chinês. Mas aí eu falo pra você, lembrar, foi só uma ligaçãozinha. Só um telefonema, Só um né? telefonema rápido. Gente, mas a gente que é brasileiro falar em só telefonema hoje em dia tá dando um problema pra caramba. O que aconteceu foi o seguinte, o Donald Trump ligou pra presidente do Taiwan, olha, atenção para a pronúncia, eu passei a manhã inteira treinando Vamos aqui. ver, hein? Atenção. Tsai Ing-wen. Tsai Ing-wen recebeu uma ligação do Donald Trump. E qual o problema dessa ligação? É que o Taiwan é considerado pela China uma província rebelde que, no fim da interpretação chinesa, deveria voltar a ser anexada à China, nem que seja à força. Portanto, em 37 anos, nenhum presidente dos Estados Unidos tem relação direta com o Taiwan, liga para algum chefe de Estado do Taiwan, justamente a respeito à China, que não reconhece o Taiwan como um país independente. E o Donald Trump, como um ato de consolidar tudo que ele prometeu na campanha, que realmente ele prometeu aí fazer uma ofensiva forte à China, ligou então para a presidente do Taiwan ontem. E isso gerou toda uma celeuma. Obviamente, a China acabou usando a imprensa oficial para atacar os Estados Unidos, fazer críticas à situação e assim, usou a imprensa lá dentro, né? Fora, eles foram polidos, dizendo que deveria se manter a relação sempre cordial, que sempre houve entre China e Estados Unidos. O que acontece aí nessa história? O Donald Trump, durante a campanha, prometeu que ia começar a tarifar alguns produtos que eram vendidos chineses vendidos nos Estados Unidos, que hoje não são tarifados, e prometeu fazer essa ofensiva à China, que do ponto de vista dele é o grande inimigo. Tanto que, quando ele começou a falar em, de repente, não assinar ali a parceria do Transpacífico, um dos motivos é esse, para tentar enfraquecer também e de certa forma, bater ali na China. Então, tá gerando uma celeuma, era uma coisa que parecia só uma alucinação de campanha e agora ele dá um passo concreto, essa ligação que parece só uma ligaçãozinha, é um passo concreto para dizer que sim, ele está disposto a fazer uma disputa, uma briga com a China nesse sentido. Quando ele faz, é uma estratégia dele isso, na verdade. Total, né? Porque assim, não foi uma ligação, embora a campanha tenha dito, não, foi só uma ligação, tipo, eventual e tudo mais, não, isso estava sendo planejado ao longo da campanha, né? O Washington Post acabou conversando com pessoas da campanha do Trump que confirmaram que ele vinha planejando justamente isso, que essa era uma forma diplomática de atacar a China. E dar um recado para a China, né? E quando a China vê essa atitude como um não reconhecimento ali, né? Ele dá uma áreas de independência, e não só para Taiwan, mas a questão do Tibete também, né? Entra... Que também é um né? problema ali. É o mesmo argumento, né? Na política da China. E ele dá o recado. Ele até fez um Twitter, não sei se Paulinha tem aí, localizou, onde ele fala, quando a China, o mercado de produtos, de exportação, quando taxou as coisas, quando... Pra deixar de forma... Não é? Tirar a gente da competição. Isso, Então ele é uma digamos, uma atitude, uma represália. Aliás, ali, parêntese sobre isso, uma questão editorial. Todos os portais brasileiros, quando dão esse tipo de notícia, existe algum motivo para dizer em uma rede social e não dizer no Twitter e no Facebook? Eu falei rede social? Você Existe, falou Twitter. Eles não querem prestigiar outras empresas. Exatamente, mas assim, todos os portais fazem uma tradução de uma matéria de agência usando numa rede social. Tu não sabe o que é o Twitter que ele usa? Mensagem de 140 caracteres numa rede social. Gente, que coisa ridícula. Onde será Orkut? E olha que ele pode mandar mensagens diretas também, né? Se ele quiser, né? Quem será que segue o Trump dos líderes de outros países, né? O governo chinês, acho que não, né? Ou sim, vai claro saber, que né? Sim. Vai saber, claro né? que sim. Isso aí, olha, daqui a pouquinho a gente segue no bate-papo matinal aqui no Morning Show, informando e entretendo você, querido ouvinte, e até às 11h30 a gente tá por aqui, hein? Agora 10h19, horário de Brasília. Assunto agora é entretenimento, caro ouvinte, caro telespectador do YouTube, que nos assiste, que vê tudo o que acontece por aqui.
Hã? YouTube? Brincadeira. Galera, Olha YouTube, aqui, né? o ator Jimmy Kimmel será o apresentador do Oscar, né? A gente falou disso na abertura do programa, inclusive relembro o nosso tema aqui para você interagir pelo WhatsApp, né? É o 11 931 7 1009, você pode mandar mensagem de voz ou um texto também, ou um vídeo, né? Apresentando ali como se fosse você o apresentador. Se o Oscar fosse aqui no Brasil, quem apresentaria, né? Tem Essa um monte festa de do gente cinema. aqui também falando no Twitter. Teve gente que falou Thiago Leifert, porque ele é capaz de apresentar faz qualquer tudo, né? coisa, Se basicamente. transmutar em né? vários, né? Se for- Isso é um talento, hein? Se fosse ter comentários, tinha que ser a Glória Pires em algum momento. Sei lá, tem coisas engraçadas também acontecendo aqui no Twitter. A gente tá usando a hashtag Renan Cailheiros. Isso tá bom, aí. gente? Vocês podem participar. Mas Jimmy Kimmel, E aí, Ed, quais são as credenciais desse figura? ele é ultra credenciado, Ele né? é tipo humorista também, faz Ele é humor, comediante, escritor, apresentador de Programa, televisão e sim. também produtor. Ele faz investimentos bons também, principalmente agora em teatro. Uma das peças mais cobiçadas lá da Broadway é uma peça que ele é um dos produtores. E ele faz o programa que chama Jimmy Kimmel Live desde 2003 lá pelos Estados Unidos. Então, um programa que está há muito tempo no ar. Ele já apresentou, a gente está vendo imagens, quem está vendo aí pela internet... Como é que Essas imagens são do Emmy, o Emmy Awards, que é o prêmio para TV lá nos Estados Unidos. Ele já apresentou 2 anos o Emmy Awards, inclusive esse ano foi ele o apresentador. O que a gente está assistindo agora são cenas Como é que do chamava o discurso programa que ele de fazia? abertura. Não tinha um The Man Show? The Man Show, ele né? participava. Ele saiu em 2003 exatamente para fazer o Jimmy Kimmel, o programa dele mesmo, Sim. né? E ele vai apresentar o Oscar, que acontece em 26 de fevereiro do ano que vem. Você sabe que sempre eles... esse papel de apresentador do Oscar é uma coisa difícil, né, Ed? É uma coisa complicada, assim. Porque os holofotes estão em cima dessa pessoa, tem esse discurso de abertura que a gente sempre fica esperando, se vai mexer com política, se vai mexer com a tônica. Lembra o Chris Rock? Falou Foi ali muito do na questão do Oscar So racismo, White, do né? racismo, Que não tinha nenhum indicado negro. Ele falou muito disso. Enfim, a gente tem outros apresentadores muito marcantes. A Ellen DeGeneres já apresentou 2 vezes. Na última, marcou com aquela história da selfie, da entrega da pizza ali no público, né? Tirou um pouco da pompa e circunstância do que é a premiação do Oscar. A Whoopi Goldberg apresentou 4 anos, né? 94, 96, 99 e 2002. Então, tipo, é uma concurso, digamos assim, da apresentação do Oscar. Já se fantasiou, já saiu do meio Jim da Carrey plateia. também, não foi? Não apresentou? Acho que não. Tem Jim Carrey, não. Tem o Jim Steve Carrey. Martin, que já também teve em 2001, 2003, com o Alec Baldwin, ele também apresentou o Steve Martin. Teve o Neil Patrick Harris, que esteve aqui no programa ontem, ele que fez um show de abertura musical, envolvendo vários atores. Teve um outro também apresentador que foi bem inusitado, o Hugh Jackman, vocês se lembram? Esse Sim. ator australiano. Ninguém esperava muito, assim, ele era meio Wolverine, só que ele é um cara que também é de teatro. Deu um show, dançou com a Anne Hathaway, fez uma coisa bem legal, assim, foi bem surpreendente. E outros, Jon Stewart, David Letterman, enfim. É um papel bastante complicado, Edgar. O mundo inteiro assistindo, claro que com menos audiência, agora principalmente com o advento da internet, que a gente pode ver tudo no dia seguinte, né? Mas, de qualquer forma, tem Nossa, esses você falou monólogos e advento passagens. da internet, eu fiquei impressionado Nossa, agora. eu tô assim com Nossa, vocabulário, eu tô como lendo o dicionário de advento? noite pra melhorar. Caramba, É isso. quando foi o advento da internet? Há 500 anos já, né? Mas agora com essa história de você ter editado, isso é novo, Edgar. A gente tem o programa, por exemplo, em live, Claro, e depois tá tudo- editado, tá tudo já na na mesma rede. hora, acabou, já tá no ar. Então as pessoas às vezes deixam de assistir ali no horário, porque é muito tardio, pra ver depois. Mas Jimmy Kimmel, boa sorte, querido, você vai precisar, vai ser julgado, inclusive aqui pelo Morning Show. Algo me diz que aqui um dos nomes fortes para apresentar um Oscar, o hipotético Oscar brasileiro, é o Silvio Santos. Claro! Já estaria Não. Já apresenta, Muito- né, o troféu É o troféu imprensa. é o Oscar do Brasil. muita experiência, né, Você Silvio? nunca venceu o troféu imprensa, Edgar? Nunca, cara. Nunca olhou Nem pra com mim. o Busão do Brasil? Nossa, eu nunca nem jamais, votei, né? cara. Podia votar, pelo E olha menos. que eu mereci, hein, meu. A maior Sim. quilometragem da televisão brasileira, hein? Aquele programa foi bom, hein? Você gostou? Por que você não levou pro SBT, pô? Vamos ver, na próxima temporada.
Olha aqui, bom, vamos ver o que dá, porque sempre tem essa crítica mesmo, né? Ao quem apresenta, tá ali sobre todo o holofote em cima dele, disposto, e é sempre um desafio. E como disse até o Neil aqui, é longo, né? Nossa, como é longo e difícil. Então vamos ver. Vamos continuar falando aqui, Paulinha, sobre essa febre aí que toma conta do mundo, né? Todo esse negócio de apresentador e jornalista levarem famosos pra entrevistar. Onde? No estúdio? Não. Numa locação bela, bonita? Não. Dentro de um carro. Virou uma modinha isso aí, né? Entrevistar as pessoas dentro de um carro, né? O papa dessa história é o gordinho, fofinho britânico James Corden, que faz o Carpool Karaoke, né? E dessa vez ele levou a Madonna, é isso? A gente já sabia, porque a Madonna tinha postado selfie com ele, a gente não sabia a data de exibição. Mas das mini divas e das divas, pô, Britney Spears, a Adele, né? Olha aqui, ó, vamos ver um trechinho antes? A gente tá vendo aí o teaser da apresentação com a Madonna. Você se importa se a gente ouvir uma musiquinha? Aí a Madonna fala, eu não gosto de andar de carro se não estiver ouvindo uma musiquinha. Claro que rola um Vogue, né? Eles fazendo a coreo do Vogue. E umas coreo mais assim ousadas, como Madonna. Gostei disso, né? Aí ele pergunta do Michael Jackson, se ela beijou o Michael Jackson, e deixa isso no suspense. Isso aí, meu. Bitch I'm Madonna. É um capô karaokê, meu. Rolou mesmo. Tá boa, menino. Olha, eu quero muito assistir. Como o Ed falou, muita gente já passou por lá. A Adele esteve com o James Corden. Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers ficou pelado no carro, no exemplo daquela foto da meia, né? A Adele derrubou um chazinho em cima dela mesmo. Ele parou e lutou num gramado, acho que foi com o Chad Smith, com batera, se não me engano. Aí teve o Rod Stewart, que o James Corden passou a mão no cabelinho do Rod Stewart. O Justin Bieber, que incrivelmente estava simpático. O One Direction também foi. A Cia, Jennifer Lopez. Bom, é muita gente mesmo passando por lá. E agora a Madonna, a exibição acontece nessa quarta-feira. Então a internet com certeza vai à loucura com essa performance. Quem assistiu pelo vídeo bem viu que Madonna dança no banco do passageiro como ninguém. E faz uma dança no mínimo, sensual ali, hein? Ô, Vini, vem cá. Vamos falar da Xuxa? Porque, cara, esse negócio 2016 não tá fácil, hein, esse negócio de avião aí nesse fim de 2016. Complicado. Brincadeira. E o que aconteceu? Ela levou um susto também? Tava num voo, é isso? Levou um susto. Ela tava num jatinho indo para o Piauí, onde ela iria participar da inauguração da Casa X, que é uma casa de festas. E aí, durante o voo, ela já estava fazendo um vídeo, uma gravação para mandar para a Sasha, a filha dela, porque ela tinha visto um arco-íris. Quando, de repente, este jatinho que a Xuxa estava foi atingido por um raio. E aí... Olha o ambiente do voo, ó. A gente tá vendo o vídeo aqui, ó. Olha o exatamente. Ela com a máscara, com a cachorrinha ali no colo. Este ao lado dela, acredito que seja o empresário. No voo também estava o namorado dela, né? O marido, o Juno. Esse barulho da respiração. Esse aí é o sócio da empresa que tá do lado dela, o José Carlos, e também tem a Mônica Muniz, que é empresária. Que situação. Então esse jatinho foi atingido por um raio, eles tiveram que fazer um pouso de emergência em Brasília. E depois disso, Edgar, a Xuxa gravou um vídeo pedindo desculpas, né, para as pessoas que estavam esperando ela lá no Piauí, dizendo que ela não iria, porque estavam todos muito abalados, todos muito chocados com o que tinha acontecido. Ela iria voltar para o Rio de Janeiro. E depois ela gravou um outro vídeo, então, também dizendo qual foi o sentimento, o que ela pensou na hora. Vamos ver aqui. Pensei muito só na minha filha e na minha mãe. E eu queria dividir isso com vocês, que a gente não pode deixar as coisas para amanhã, a gente tem que fazer tudo hoje, tá? Se sentir vontade, liga agora para alguém, diga que ama. Se sentir vontade de agarrar, abraçar alguém, faça isso. Não dá para deixar para amanhã não, tá? Então tá, esse é meu recadinho para vocês e desculpa a galera do Piauí, tá? Beijos a todos. Tô bem. Vamos, Sasha, acabamos de pousar agora. Isso aí, fala pra ela. Oi, amor. Aí ela... Tá tudo bem, tá? Mandando mensagens quando pousaram, né? O Juno, a empresária, ela... Graças a Deus.
Todo mundo imagina. Foi só o Tudo bem, susto tá? mesmo, mas Vamos imagino que tenha posar. sido um susto muito grande. Pessoal, né, Edgar? acabamos de pousar, tá tudo bem, ela manda o recado aí. Exatamente. Bom, agora 10 horas 34 minutos, o horário de Brasília. Daqui a pouquinho a gente segue aqui com o Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show aqui pela Jovem Pan. Agora a gente conversa, bate um papo nessa manhã de terça-feira aqui no programa sobre este figura aqui. Escuta só. O único país no mundo que se leva comunismo a sério é o Brasil. E é tudo bafo de boca. O primeiro tiro sai todo mundo correndo. Olha que incrível! Paulo Francis, um dos maiores articulistas, pensadores, analistas, né, que o Brasil já teve. Aí, o nosso convidado de hoje é o organizador desse livro aqui, que você que nos acompanha pelo YouTube tá vendo em minhas mãos e que chega hoje às livrarias de todo o país. Paulo Francis, a segunda mais antiga profissão do mundo, jornalismo, política e cultura nos textos do maior polemista da imprensa brasileira. Nelson Sá, o autor, organizador desse livro, está aqui com a gente. Bom dia, Nelson. Bom dia, Gastão. Edgar. Ai, desculpa. Você sabe que outro dia... Esse momento foi maravilhoso. Esse momento foi antológico. Eu achei ótimo. E eu tenho que abrir um parênteses a lá Paulo Francis aqui. Essa porra de MTV me persegue. Ontem eu tava numa festa Ontem não, a semana passada eu tava na festa com um amigo meu, o Cazé. E aí ele chegou pra mim e disse... O Cazé não é você? O Cazé falou pra mim o seguinte... Ele falou assim, nossa, outro dia, Edgar, tava apresentando um evento e tal, chegou um cara pra mim e falou, putz, que legal, bacana te encontrar aqui, cara, que bacana, acompanho o teu trabalho, demais, cara, bacana, inclusive, não perco um Morning Show, ele falou pra mim, achando que o Cazé era eu, na verdade. Isso acontece com a gente sempre, acho que vai continuar sempre acontecendo, se não foi o primeiro, não vai ser o último, Nelson. Relaxa, vamos conversar sobre Paulo Francis. O Morning Show, né, tem uma audiência, acho que a gente pode começar, inclusive, pegando essa audiência da MTV, que é uma audiência jovem, que acompanha o programa e talvez nem tenha ideia de quem foi Paulo Francis. Como é que você definiria, né, para essa juventude a figura do Paulo? Paulo Francis foi o principal jornalista brasileiro, acho que dos anos 80, 70, 80, 90. Basicamente o jornalista que guiou uma ou duas gerações saindo da ditadura para a democracia. É a grande influência, acredito eu, de muitos jornalistas. A gente tem a orelha do livro, inclusive escrito pela Renata Lopretti, ela diz isso, a Renata lá da Globo News, e ela, que foi colega lá da Folha também, e ela diz algo que acho que é verdade para boa parte dos jornalistas hoje em atividade. Sim. Que Francis inspirou as pessoas a fazerem jornalismo. Nessa antologia de textos e citações que você faz aqui sobre a obra do Paulo Francis, tem coisas, obviamente, do jornalismo. Ele sempre teve o viés de falar sobre tudo, mas sobre um viés político, né? Ele foi um grande crítico da mídia também, né? Sempre um membro, uma peça da mídia, mas sempre crítico à engrenagem da mídia, tal. Uma espécie de ombudsman, o primeiro ombudsman, né, que existiu, né, na face da Terra. Você concorda com isso? Sim, sim. Enfim, fazendo a pesquisa para o livro, para fazer a introdução do livro, eu fui ver o Francis lá do comecinho, anos 50, na Última Hora, e Diário Carioca, Última Hora, os primeiros jornais que ele trabalhou, e desde o princípio ele era muito atento ao meio, não só à mensagem. Ele é aquilo que ele mais se concentra. Então, mesmo quando ele fala de política, quando ele fala, enfim, da política americana, ele cedo ou tarde ele volta para a discussão da própria mídia, do próprio meio e do próprio jornalismo, na verdade, que ele chamava, é o título de um dos textos que está no livro, de a segunda mais antiga profissão. Que muitas vezes é bem semelhante à primeira. É a ideia, né? Né? E é justamente por isso que eu ia te perguntar o seguinte, o quão atuais são esses textos que estão no livro que você reuniu? E por quanto tempo você acha que eles permanecerão atuais?
como é sobre jornalismo, quer dizer, não é uma coisa... enfim, ele obviamente trata muito da televisão aberta, por exemplo, americana, que hoje em dia não é tão significativa, se você for pensar, enfim, de maneira geral. Porém, aquilo que ele trata mesmo é do jornalismo, que é disso, esse é o fascínio dele. Não importa tanto para ele, por exemplo, se uma novela tem esse ou aquele ator, ou, enfim, nada disso interessa. Interessa é o jogo de poder que está por trás do próprio jornalismo. É muito interessante. Texto após texto, ele volta obsessivamente nesse assunto. E esses textos, Nelson, misturavam, além de informações, algumas análises e até mesmo opiniões, né? Era muito opinativo. Hoje nós temos também, nós estamos numa era de jornalistas que fazem muito desse tipo de texto, né? Um texto opinativo. Você acha que alguém se aproxima do Paulo Francis? Acho que, enfim, Principalmente na questão da polêmica, né? Das posições, sim. Né? Enfim, acho que se existe uma regra, digamos, para o jornalismo contemporâneo, que você precisa de cliques, né? Você precisa de audiência, você precisa... E você consegue essa audiência discutindo, levando não só a informação, que obviamente é importante, inclusive dar audiência, mas também ou a sua opinião, deixando bem claro. O Francis, só para voltar na história lá da Última Hora, que é o primeiro, ele começa como jornalista político, na Última Hora, que era um jornal de esquerda contra a ditadura e defendendo João Goulart na virada ali para a ditadura de 64. E ele escrevia a principal coluna do jornal mais esquerdista do país, na página 3, do lado direito, e chamava Paulo Francis Informa e Comenta. Ele, desde o princípio, era esse o jogo dele. Ele mistura informação e comentário. E era sempre muito agressivo. No final, assim, faltando semanas para o golpe de 64, ele detonava o então deputado Antônio Carlos Magalhães, presidente da CPI da Petrobras, dia após dia, assim. É muito interessante ver e até como, enfim, ele nasceu daquele jeito, assim. Não era, desde o princípio era esse o Paulo Francis. E rolava processo? Não, eu acho que eu saiba, o único processo que ele teve realmente foi aquele no final do presidente da Petrobras, que acabou, de certa maneira, enfim, levando à morte dele. Ô Nelson, como é que você acha que se deu esse espectro de um cara que começou ali na verve trotskista e depois fez a guinada à direita? Porque a acidez do comentário, ela não prescinde exatamente de um idealismo... De um lado ou de outro. Né? Definido, né? Mas como é que você acha que se deu essa ponte? Então, no livro anterior da editora do jornal, chamava Diário da Corte, que eles pediram também para eu fazer a organização, eu tentei exatamente localizar o ponto onde ele vira. Porque eu enfim, tinha mais ou menos uma ideia de que tinha sido lá no meio dos anos 80, que ele... por exemplo, em 80 e poucos, ele lança um livro em que ele se diz: eu ainda estou na esquerda, meu coração ainda está à esquerda. Ele dizia coisas assim. Mas em 1985 ele meio que vira, junto com a democratização do país, assim. Acho que ele percebeu que o governo estava mudando e aí ele quis ser contra o que estava vindo. Tem uma frase que eu adoro, acho que cabe citar aqui, que diz o seguinte: o comunista é o cara que leu Karl Marx, né? E o anticomunista é o que entendeu. Era um pouco esse tipo de tirada dele. Mas Nelson, você não acha que quando a gente fala e rotula muitas vezes o Paulo Francis como polemista, a gente não pode incorrer em algum erro? Por exemplo, nas análises do Paulo Francis, nos textos, melhor dizendo, ele fazia muitas análises, textos eram opinativos, mas ele também tinha uma grande veia de repórter, né? Não gostava de dar notícia antes do que os outros, que é a marca do repórter. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, enfim, novamente, para a pesquisa para esse livro, eu falei com muita gente, né, dos amigos, e tentei identificar aí, no caso, qual que era o grande furo do Francis, porque o Francis era, enfim, ele não era só o comentarista, ele não era só o polemista, como você falou, mas ele tinha grandes furos, noticiário exclusivo que ele conseguia, ele passava o dia inteiro conversando com fonte, e aí, enfim, uma das coisas interessantes é isso, que em 77, 78 ele publica um texto
em que o Banco Mundial criticava a maneira como a política econômica da ditadura era tocada e dizia que havia mentiras, por exemplo, com relação à inflação, que eles derrubavam a inflação para metade. E o Francis conseguiu esse relatório, publicou, e foi esse relatório publicado que ocasionou, enfim, acordou, digamos assim, um líder sindical, então, jovem, emergente, desconhecido completamente, chamado Lula. E depois o Francis viria a detonar... sistematicamente. Exatamente. Acho que é oportuno, tem um vídeo aqui, um trecho de um vídeo com uma performance, digamos assim, do Paulo Francis, pra gente ver antes de seguir com a conversa com você, Nelson. Vamos dar uma sacada. Você é frequentemente criticado porque teria se tornado de revolucionário em conservador. Você aceita essas críticas? Eu acho que passei de criança a adulto. Eu era uma criança, é o que eu falei, confundir desejo com realidade. Eu tinha certos desejos que eram fraternais em relação à minha situação privilegiada e a situação desprivilegiada de outras pessoas, mas eu descobri que a maneira de resolver isso, vendo o mundo aí fora, não é a maneira pregada pelos principais grupos populares aqui no Brasil. Entende? Este foi a grande transformação. Eu vi que os países ricos são países que se abrem para o capital, que fazem iniciativa privada. Como é que você vai empregar os brasileiros sem iniciativa privada? Vai fazer de todos funcionário público? As reparações públicas já estão falindo como estão. E esses milhões que estão aí, o que você vai fazer? Tem que abrir desde botequim a fábrica. E isso só com capital privado. A Rússia está fazendo um exame de consciência. Quer se livrar da memória deste homem. Olha, quer dizer, a visão utópica, né? A saída caiu na real e percebeu, né? O sonho da utopia fazia parte já de um passado juvenil, segundo ele coloca. No mundo dessa guinada que a gente vê, né? Em privatizações, parcerias público-privadas, tudo. Como é que será que estaria pensando, Paulo Francis? Estaria satisfeito ou continuaria ácido e lançando suas críticas ao establishment? Na tua opinião, Nelson? Ele via poder, ele era contra, né? Eu não tenho a menor dúvida que ele não estaria indo com a corrente novamente. E o Francis, esse Francis é um Francis, mas o Francis da juventude também é o Francis. Ele é todas essas fases juntas, né? Eu digo isso porque ele não era necessariamente conservador, nem necessariamente trotskista, mas, enfim, a coisa essencial dele é que ele tinha enfim, o último texto do livro, aliás, é o último texto dele na Folha, ele repete, enfim, que se há governo, eu sou contra, que é o mote dos anarquistas. E ele é um pouco, enfim, se hoje quem tivesse no poder, ele iria contra. E isso tanto do ponto de vista do Estado, do governo, enfim, mas do ponto de vista da iniciativa privada, contigo. Eu tenho a impressão, pelo menos, de que ele foi uma das pessoas que melhor levou a sério o jornalismo naquela essência de precisamos ser sempre indagadores, questionadores, né? Ser sempre contrários. Eu costumo dizer que, enquanto jornalista, se tem governo eu sou contra, se tem religião eu não vou estar tomando partido e bandeira, né? E me parece que ele sempre teve, pelo menos jornalisticamente, isso. Mas como pessoa, ele era isso também ou era mais uma persona jornalística dele? O Jânio de Freitas, inclusive, falava que ele nem reconhecia esse personagem do final da vida do Francis. O Jânio de Freitas era amigo dele desde os anos 50, assim. Porque ele virou um personagem. Esse personagem público dele, que a gente conheceu na Globo, enfim, e que é super engraçado, é um personagem mesmo. Ele vivia esse personagem. Agora, ele pessoalmente, eu convivi com ele no fim dos anos 80, ele era um doce de pessoa, né? Eu não sou nem o primeiro a dizer isso. Ele era super carinhoso, super atencioso, e tratou a mim, a Renata, o Fernando Rodrigues, que, enfim, outros que foram trabalhar com ele nesse período, outros jovens jornalistas da época da Folha, quase como filho, assim. Ele não tinha família, a mulher dele é a Sônia, mas eles não tiveram filhos, e a Sônia, inclusive, eu entrevistei ela, falei com ela pro livro. E ela falou isso, que ele via a gente, aquela molecada lá do começo, como filhos, assim. E ela mesma, enfim,
Adotado também. Tem algum episódio marcante que você gostaria de dividir com a gente? Assim, alguma coisa trágica, alguma coisa hilária que marcou nessa tua convivência com ele, Nelson? Não tem, enfim... Alguma coisa de bastidor, alguma coisa assim, aquela conversa de botequim. Um segredo. Ele gostava de tomar o quê? O que ele tomava? Um uísque? O que ele gostava? Não bebia. Não bebia? Gente, não bebia. Ele tem uma cara maior, cara de... voz, né? Parece. Não, ele enfim, era uma outra pessoa ali no cotidiano, assim. Uma coisa que era bastante comum, e se repetiu com o Fernando, que se repetiu também com a Renata, é que ele ligava de madrugada. Ele era, na minha visão, uma pessoa relativamente solitária. Então ele ligava de madrugada e ficava falando durante 1h30 no telefone. Coisa que ele tipo dava monólogo. 3 dias. Tipo o João Gilberto. João Gilberto faz isso verdade. também. Deus. E daí, e passavam 2, 3 dias, chegava o Jornal do Brasil, que demorava, na época não tinha internet. Você lia a coluna dele, era basicamente aquela madrugada que ele tinha ficado na orelha. Na conversa. A gente já segue no bate-papo aqui no Morning Show, falando da vida de Paulo Francis, conversando, né, sobre os pontos altos e nevrálgicos da carreira de Paulo Francis, com o jornalista Nelson de Sá, que está com a gente aqui no Morning Show nessa manhã de terça-feira. Não saia daí, a gente volta rápido. Que o jornalista Nelson de Sá, que escreve lança obra com os textos e o legado de Paulo Francis. A gente já segue nesse bate-papo. Nossa hashtag no Twitter para interação dos internautas, Paulinha. Hashtag Renan Cailheiros. Temos simulações de teste do Enem. Ela não sabe pronunciar direito, eu não sei. Alguém pode falar? Fala aí, Edgar. Cailheiros, tipo... Cailheiros. Renan Cailheiros. Fala português de Portugal. Cailheiros. Obrigada. Tá bom. Pra mim e pra outras pessoas que tem uma voz meio fina aqui no programa, sei lá. Olha, eu avisei, meu. Paulinha. Eu aviso que ela é maldosa. É o chat que fala isso, o chat aqui do YouTube, jp.com.br/morning, pessoas maravilhosas. Logo você que é contra o bullying, que é contra o bullying, meu, pelo amor de Deus. A pessoa me manda ir na fonoaudióloga, entendeu? E depois não quer ouvir. Vai lá brigar com ele ali tomando um café, enquanto eu divulgo aqui, pra quem não ouviu ainda, o nosso tema do WhatsApp, 11-931-17-1009. A gente falou do Oscar, de que o Jimmy Kimmel vai ser o apresentador da festa, né, do Oscar, e você pode interagir mandando sua sugestão. Se o Oscar fosse no Brasil, quem apresentaria esta peleja? O que teríamos nesta festa? Como seria? Trace um panorama e conte pra gente em mensagem de áudio ou em vídeo. Daqui a pouquinho a gente começa a ouvir e eu vou sortear entre os participantes ao final do programa o nosso kit com a caneca e a camiseta. Chegou a hora da boa notícia aqui no Morning Show. Eu vou falar um pouco de arte, né, resvalando sobre o acervo, né, da exposição, né, do evento de arte que acontece em Miami, o Art Basel Miami Beach. É a maior feira, o maior evento de arte dos Estados Unidos, que destaca os trabalhos de brasileiros. O povo tava meio ressabiado por lá nessa época do ano, com a questão, né, do Donald Trump ter assumido, ter ganho as eleições, a questão do Zika vírus também deu uma afastada no público, mas nessa os brasileiros acabaram se dando bem, né? Os curadores dessa feira destacam trabalhos de artistas brasileiros e, na verdade, esse evento também é tido como uma espécie de farol, uma espécie de um ato influenciador para os acervos de museus nos Estados Unidos, principalmente. Os brasileiros, novos nomes da arte brasileira, assim como nomes consagrados, ganham destaque na exposição e isso tudo dá uma direção para o mercado de arte brasileiro. É mais uma vez o artista brasileiro sendo reconhecido lá fora e essa, sem dúvida, é uma boa notícia. A gente está começando aqui com o jornalista Nelson de Sá, que apresentou e organizou um livro sobre Paulo Francis, esse que você que me acompanha aqui pelo YouTube tá vendo em minhas mãos, olha aqui. E logo mais, já pelas livrarias aí, você vai encontrar aí, né? Eu acho que o Nelson espera naquela gôndola dos mais vendidos, né? Quem não, né? Quem escreve não quer ter o seu livro bem recebido e tal. Aliás, falando dele especificamente, tem um texto inicial, Nelson, que aborda a denúncia que o Paulo Francis fez
sobre a corrupção na Petrobras, hein? Foi isso em 1996, durante o programa o Manhattan Connection, que ele era integrante. Inclusive tem um trecho desse vídeo aqui pra gente ver antes de seguir na conversa aqui. Vamos lá. Eu me lembro de chegar um amigo meu lá em casa, todo triste, em 75. Ai, mas o Geisel, 77, sei lá, o Geisel vai fazer contratos de risco na Petrobras. Por que você está triste? O que é a Petrobras? Não tem valor nenhum. Extorque dinheiro do povo brasileiro, uma vergonha. Desde fundada em 1953, há 43 anos, assalta o povo brasileiro, manter esses marajás em pão de ló. Os diretores da Petrobras, todos põem o dinheiro lá. Tem contas de 60. Um amigo meu. Olha que dá processo esse troço, um amigo meu, advogado, almoçou com um banqueiro suíço e disse: olha, bom mesmo é brasileiro, viu? Porque esses milionários aí, esses árabes, eles põem $1 bilhão, $2 bilhões, mas uma semana depois eles tiram. Os brasileiros põem 50, 60 milhões de dólares e deixam. O diretor da Petrobras tem 50 milhões de dólares? Claro. Hein? Imagine, com roubo, superfaturamento aí. Eu tô quieto. É a maior quadrilha que já existiu no Brasil. Diretores da Petrobras. Caramba, pra alegria dos banqueiros da Suíça, hein? E ele, de que forma esse episódio aí contribuiu pra morte dele? Tem alguma relação? A morte prematura, aliás, né, dele. Morreu em 97, foi isso? Exato. Ele, enfim, 3 meses depois disso, ele morreu. De ataque do coração. Ele foi processado por essa afirmação? Ele foi processado, pediram uma indenização pelos diretores da Petrobras, pediram uma indenização de $100 milhões. Para mandar para a Suíça? Porque era gravado lá e passava em algum canal de cabo perdido. E isso jogou ele numa depressão louca, né? E, enfim, eu acredito que, obviamente, há muitos outros fatores para a saúde dele não estar boa àquela altura. Sim, mas contribui, né? Pela depressão, quadro depressivo. Né? Sim. Legal. Olha, Nelson, obrigado pela tua participação aqui no programa. Nelson de Sá, organizador desse livro sobre a obra de Paulo Francis. Paulo Francis, a segunda mais antiga profissão do mundo. Esse aqui que você vê em minhas mãos, que logo, logo você vai encontrar. Já tá nas livrarias aí, né? Obrigado, viu, Nelson? Obrigado. Pela tua participação aqui no programa. Seguimos em frente no Morning Show. Olha aqui, uma trilha até mais, né? Vamos lá, hashtag Renan Cailheiros. Cailheiros? Hashtag Renan Cailheiros. Eu fiz um curso express da fonoaudiologia aqui na Jovem Pan e agora eu estou conseguindo falar hashtag Renan Cailheiros aqui no Twitter. Boa, Paulinha. Isso aí. Vamos lá, vamos falar do WhatsApp também. O WhatsApp você interage com a gente, 931-17-1009, né? Se o Oscar fosse no Brasil, quem estaria à frente? Qual comentário você faria sobre a festa, sobre os micos? Vamos ouvir os nossos ouvintes. O apresentador que ia fazer com que a gente pagasse mó mico, Sérgio Malandro. Yeah! Bom dia, Morning. Aqui é Ivan de São Paulo. Aí, com esse Morning aí. Olha, eu acho que o apresentador seria nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. Regada, e a gente ia servir aí muita caipirinha de cachaça. Bom dia, pessoal. Bom dia, Morning Show. Meu nome é Abner, de São Paulo. Sou taxista. Sem dúvida, para apresentar o Oscar no Brasil, Patrícia Bravanel. Essa menina é excelente, uma excelente apresentadora, um sorriso maravilhoso. Herdou essa alegria do pai. E quem sabe na saída o prêmio seria um perfuminho da Jequiti para todos os convidados. Seria Jequiti, ele bacana. falou? Bom dia pra vocês. Ele falou Jequiti, Silvio. Jequiti. Ele tem que ir na minha fono, que eu fui agora. Você concordaria a Patrícia? Não sei. Eu acho que você seria o melhor apresentador. Já pensou o Gastão do Oscar? Bom dia, Morning Show. É a Rose de Irapuã. Em homenagem ao nosso poeta que faleceu, vai um poema da minha autoria. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é o Franco de Guarulhos. Pra mim, se o Oscar fosse no Brasil, quem tinha que apresentar é a Glória Pires. Porque ela sim sabe tudo de cinema. Comenta. Como da última vez que ela foi apresentar aí, eu acho que além da gente assistir o Oscar, a gente ia se divertir bastante. Valeu, galera. Bom dia, pessoal do Morning. Aqui quem fala é Eliezer, de Pindorama, São Paulo. Na minha opinião, se tivesse um Oscar aqui no Brasil,
Acho que caberia a apresentação de um Antônio Fagundes e com certeza a comentarista seria a Paulinha. Fica um abraço a todos aí. Olha, essa menina Pelo menos vai... tem alguém me prestigiando Fagundão, nesse hein? mundo. Obrigada. Essa menina joga pra valer, Vou meu. depositar na sua conta direitinho hoje, pode deixar. Brincadeira, hein? Logo mais, ao final, entre os participantes aqui, o sorteio do kit do Morning. Bom, vamos lá. Vini, a Oi. Conmebol, então, decidiu, girando o assunto aqui, Conmebol decidiu dar a Chapecoense o título da Sul-Americana, né? Isso, de forma oficial agora. Como é Edgar. que fica o futuro? Porque tem essa questão aí do dinheiro que vem em função do título, a participação na Libertadores, que é garantida a partir da conquista da Sul-Americana, também rende bons trocados, né, para o time. A CBF já disse que também vai ajudar, né, para a reestruturação da equipe. Como é que é o futuro? O que você acha que acontece? Essa oficialização vem mais numa forma realmente de reestruturar a Chapecoense do que numa forma de comemoração por tudo que aconteceu. O presidente da Chapecoense ontem, o Ivan Toso, agradeceu muito a Conmebol, agradeceu muito aos colombianos e agora é pensar realmente no futebol, né? Ontem foi o primeiro dia que eles falaram em futebol, né? Durante toda a semana passada foi realmente o auxílio aos parentes das vítimas e ontem o primeiro dia que eles falaram de futebol, como que a Chapecoense vai seguir daqui pra frente. Então, com este título da Sul-Americana, a Chapecoense já está classificada para a Libertadores na fase de grupos do ano que vem, já está classificada para a próxima Sul-Americana, vai jogar a final da Recopa, que seria entre o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana. Esse jogo vai ser justamente contra o Atlético Nacional. Então vai ser um jogo realmente muito histórico, né? Histórico de se ver, né? Já nasce histórico, né? E também tem uma Copa que chama Copa Suruga, que é uma Copa realizada no Japão. Como é que é? Suruga. Deixa bem claro isso, porque a dicção é Esse o momento tema. que eu até é importante. Mas você viu que eu até Você viu que eu até mudei a entonação para que fique bem claro, né? Pelo título da Sul-Americana, o clube catarinense vai receber premiação de $2 milhões. Pela Recopa, mais $1 milhão. E pela participação na Libertadores, como mandante pelos 3 jogos, $1.800.000 já garantidos. Então nós temos até uma sonora aí do presidente da Chapecoense, Edgar, o Ivan Toso, que diz qual que é esse sentimento aí, né, da Chapecoense de ser campeão e o agradecimento ao povo colombiano. Foi um sentimento de, primeiro, de justiça da Chapecoense ser campeão. Porque eu sei, todos nós soubemos, que a Chapecoense estava estava unida para ganhar esse título. Todos queriam ganhar esse título. E a gente sentia dentro do vestiário o que a Chapecoense queria. Jogadores super comprometidos. E nós comentamos, eu e o Gelson até, nós tínhamos certeza que a Chapecoense iria ser campeão. Eu acho que foi assim, bela homenagem que o pessoal está dando o título para nós. As pessoas da Colômbia são formidáveis, não existe explicação para dar. Agora, a gente confiava muito no nosso time. Eu tenho absoluta certeza que aqui dentro nós seríamos consagrados campeões. E a CBF também vai doar R$5 milhões para a Chapecoense ainda nesta semana e será realizado no ano que vem, Edgar, entre os dias ou do dia 22 ou dia 25 de janeiro, um amistoso entre Brasil e Colômbia. Esse jogo pode ser ou na Arena Condá, que é o estádio da Chapecoense, ou no Maracanã, e todo o dinheiro arrecadado deste jogo vai para a família dos jogadores, de quem perdeu familiares nessa tragédia. Isso é muito importante, porque a gente tem falado aqui da reestruturação do clube chapecoense, mas nós temos que pensar nos familiares também, né? Porque família de jogador de futebol, às vezes depende muito desse jogador, né? Então isso é muito importante. Chapecoense e Atlético Mineiro. Realmente, WO não vai ter essa partida no próximo final de semana. O Ivan Toso também revelou que o número de sócios torcedores do clube segue crescendo. Eram 15 mil, eram 9 mil, agora são 15 mil e tem mais 50 mil solicitações para fiel torcedor da Chapecoense. E eles querem um perfil de treinador, Edgar, um técnico campeão, um técnico que tenha experiência internacional. Tem se falado muito no Leverkusen, que até parece que se ofereceu a treinar a Chapecoense de graça até maio. Falaram também no Luxemburgo, em outros nomes.
mas o consenso é que será um nome forte aí para dirigir a Chapecoense e eles querem jogadores compromissados. Porque lembra que muitos clubes falaram, nós vamos oferecer aqui jogadores para a diretoria já recusou então aquela isso, história do não Ronaldinho, nem pensar. Se é Eles querem compromissado... assim, nós agradecemos a diretoria ajuda, já mas nós recusou. queremos aqui jogadores que venham realmente representar a Chapecoense. E eles não querem também ter ajuda da CBF para não serem rebaixados nos próximos anos. Eles querem disputar o Campeonato Brasileiro e não entrar com nenhum tipo de ajuda em relação a isso. Que se, é uma grandeza, se realmente. pudesse escolher, a Chapecoense optaria por continuar pobrinha, mas com seu elenco atuando. Claro. Mas o episódio, em função dessas decisões de campeonato, o título, a participação na Libertadores, a ajuda da CBF, tudo vai dar uma condição para o time se manter aí na elite do futebol brasileiro. Bom, vamos falar do mesmo assunto, só que com um viés policial, agora editoria policial. O piloto, o Ellen, do avião, que se acidentou na Colômbia, tava com prisão decretada na Bolívia. Que história é essa? O Miguel Quiroga, ele fez a formação dele de piloto na Força Aérea da Bolívia. E há uma exigência de que quando o Estado faz um investimento em você, na sua formação, você tem que retribuir isso para o Estado depois de algum tempo. No Brasil, por muito tempo... no Brasil, por muito tempo, o que aconteceu foi o seguinte, tinha muito isso na questão do doutorado. Você ganhava uma bolsa, ia fazer um doutorado todo custeado pelo governo, e aí, quando terminava, você resolvia não voltar para o Brasil. Não pagar para a população que está investindo em você. Você tem que pensar que é um investimento em você. Sim. Que foi uma injustiça corrigida, a justiça seja feita, foi corrigida sem justiça depois. Lá é a mesma coisa. Ele fez uma formação na Força Aérea e deveria retribuir, então, atuando na Força Aérea por um determinado tempo, que ele não fez, ele desertou da Força Aérea. Por isso, então, havia um mandado de prisão contra ele e ele estava prorrogando, ele não estava, não havia sido efetivamente preso por ações judiciais. Ele estava na justiça lutando, então, para não ser preso. Mas foi esse o motivo. Ele foi um desertor da Força Aérea Nacional. E por isso estava com a prisão decretada. Quer dizer, exatamente. Estava no encalço do piloto. Exatamente. Polêmico esse piloto por outros fatos, outras razões também, enfim, que vieram à tona a partir da tragédia aí que aconteceu com o avião que ele pilotava. Bom, vamos pro Rio de Janeiro. O Rodrigo Viga mandando sinal de fumaça pra gente aqui, querendo falar de uma proposta polêmica de um vereador da cidade maravilhosa. Bom dia, Rodrigo Viga. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Buffalo Soldier, meu, você viu? Nossa, ainda bem que você é bom de música. Tranquilo? Né? Ding dong. Hein? Tranquilo, e você? Parece que sim. Tô tranquilaço. Nossa, cantando um reggae assim a essa hora da manhã, um pouco antes do almoço. Meu camarada. Pra abrir o apetite, né, Viga? Pra abrir o apetite, né? Pra dar aquela fome esperta, né? Sim. E aí, tem fundo musical, né? Tá rolando, que beleza, hein? Só anima mais a rapaziada, meu caro Edgar. Beleza aí, meu camarada? Tudo certo. Agora, isso deve ter a ver com a proposta polêmica. Assim espero, né? Do vereador aí no Rio de Janeiro. Não, a gente vai ter que internar o Viga. Tá maluco. Não, eu sóbrio já mereço ser internado. Não sóbrio, eu não sei pra onde eu vou. Teria lugar em Marte para mim, meu caro Edgar? Mas enfim. Mas é claro. É claro, né? Enfim, assim você se livraria rapidamente de mim, né? Tá certo, maravilha. Meu caro Edgar, a história agora falando sério, sem brincadeira, embora a gente precisa brincar para dar uma pesada em tudo que a gente viveu nesses últimos dias, né? Se foi o Ferreira Goulart, teve a tragédia do avião. Eu estou dizendo o seguinte, estou chamando de tragédia porque a gente chama isso de tragédia porque está impactado, mas pelos indícios que nós temos foi um genocídio, um assassinato coletivo. Mas enfim, vida que segue. Agora, aqui na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, um projeto de um parlamentar do PSOL está chamando muita atenção, viu, meu caro Edgar? Porque ele protocolou e vai tramitar nos próximos dias um projeto que já está dando o que falar. É o vereador Renato Cinco, que é do PSOL. Ele quer instituir aqui no Rio de Janeiro, sabe o que, Edgar? Diga lá. O Dia Nacional da Maconha. Tá explicado agora.
Na verdade, ele começou com a ideia de nacional, mas como ele é um vereador, sentiu que era muita pretensão, né? E aí trouxe para o Dia Municipal da Maconha. Agora, faltaram os 3 pontinhos. Dia local, Dia Municipal da Maconha medicinal, meu cara Edgar. Explica aí, medicinal. O que vai ter de gente doente na fila, velho? Exatamente. E ele já tem até uma data escolhida. Eu ainda não entendi por que a data, mas seria dia 27 de novembro de cada ano. Dia local, municipal, da maconha municipal medicinal. É isso aí. Essa é a ideia do parlamentar aqui do Rio de Janeiro. Agora tem o seguinte, a Procuradoria-Geral Eleitoral do Rio de Janeiro já fez várias denúncias contra esse e outros deputados, que é acusado de apologia à droga, apologia à maconha, mas todos sabem que desde 2011 manifestações a favor aí da descriminalização da droga, da maconha, está liberada, isso é uma decisão do STF. O projeto está dando o que falar. Embora ele tenha incluído aí o medicinal na história, meu caro Edgar, mesmo assim, há muita resistência na conservadora Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, Edgar. Você falou aí da questão da marcha da maconha, né? Tem muito assunto que é ignorado, que não se sabe, que se cria um estigma em cima do consumo da maconha, quer dizer, é uma questão realmente polêmica, como a gente começou falando aqui, mas tem muito desconhecimento em cima disso, né? Tanto que países, como na proposta desse vereador do PSOL aí, países como os Estados Unidos e outros países da Europa também já tem esse consumo controlado, liberado com essa função medicinal, né? Ô Edgar, você acha que essa proposta lá do vereador do Rio de Janeiro é, na verdade, uma cortina de fumaça? Porque o debate sobre a descriminalização da maconha ainda está muito verde? Tá muito verde. Tá muito verde. Olha aqui, Peter Tosh ao fundo para ilustrar essa nossa conversa, Viga, né? Ele que usava... Maravilha. Eu tô viajando aqui na música, Edgar. E ele usava para, enfim, fins medicinais, fins religiosos, fins recreativos. Ele não perdia um motivo para utilizar, né, o Peter Tosh. Ele tinha um dicionário de motivos para acender a tocha, Edgar. Para acender a tocha. Peter Tocha. Ô, Viga, só te peço uma coisa. Não vai esquecer de nos manter informado, tá? Como é que é? Não vai esquecer de nos manter informado, tá bom? Tá certo. Essa é da boa, Edgar. Mas vamos lá. Gente, que conversa louca que vocês estão tendo aqui. Sei lá. Oi, caiu? Não, tá aqui na linha. Tô vivo. Vocês estão querendo me derrubar, estão achando que eu tô fora de condição. Tô só entrando no clima, Edgar. Levanta o Peter Tocha aí, Edgar. Valeu, Viga. Um abraço pra você, Viga. Valeu, garoto. Aproveita o dia aí. Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro, conversando com a gente aqui no Morning Show. Um assunto polêmico por lá e um assunto polêmico aqui por São Paulo também. Afinal de contas, meus amigos, vocês devem ter se deparado aí com a possibilidade de alterações na já famosa e virada cultural de São Paulo, que se deslocaria das áreas centrais da cidade e alguns instrumentos também periféricos, onde a virada acontece, para um local cercadinho, fechadinho, o Autódromo de Interlagos, longe da região central. Olha, eu, antes de perguntar o que vocês acharam, eu acho que é um despropósito, perde o foco, perde a alma, a razão principal de existir uma virada cultural voltada às artes, principalmente à música, mas também ao teatro, às artes plásticas, com o centro histórico de São Paulo sendo valorizado e com a sensação de pertencimento que gerou na população, né, que podia sair e andar pelas ruas de São Paulo nessa virada, conhecendo edifícios históricos, marcos históricos da cidade. Sendo assaltado. Essa é uma questão que vem à tona e se diz, então vamos colocar todos no cercadinho. Quer dizer, então não vamos resolver o problema da segurança e vamos mudar e pôr cercadinho, né? Que vem a mesma cultura que criou muros e criou condomínios, né? E se vendeu a cultura do medo, vendendo equipamentos de segurança. Enfim, perde o propósito. O que vocês acham disso? Vocês concordam com esse deslocamento
para Interlagos da virada cultural, ou acham, como eu, que perde-se o propósito, né, de você ter uma ocupação urbana e uma apreciação da cidade grande como é São Paulo, onde tem os moradores que nem sabem onde fica tal edifício, nem sabem o que aconteceu ali, para um lugar fechado onde acontece uma corrida de automóvel? Qual a opinião de vocês? Eu acho que eu vou meio nessa linha sua. Acho que perde propósito. Então muda o nome. Vamos acabar com a virada cultural e vamos fazer evento, né? o festival, sei lá o quê, entendeu? Porque, Ellen, se o problema é vai ser assaltado... Quantos assaltos você tem esse dado, Vini? Então, eu fui pesquisar, Edgar. Vamos lá. Esse ano foram 19 ocorrências e dentre essas ocorrências, 4 furtos e 6 Quantos roubos. milhões nas ruas? Aí eu preciso ver que eu não sei. Mas eu acho que também tem uma questão da limpeza. Me parece um número bem baixo uma coisa, outra coisa. de ocorrência. Não é não. Não é não, porque você tem milhões na rua e esses eventos que ele colocou em dezenas... Na verdade, essas ocorrências ocorrem todos os dias em São Paulo, né? Não é só na virada. Não, mas aí você concentra uma população num espaço, dando margem. Gente, se tem multidão, é óbvio que vai ficar mais suscetível. Uma multidão no espaço aberto vai ficar mais suscetível então a gente não pode sair de casa, né? Calma. Não vamos ter mas multidão, a questão toda é a seguinte. Não vamos eu não acho que porque você tá lá na virada cultural, no centro de São Paulo, que você vai aprender o que é um edifício do Artacho. Eu acho que você vai aprender sim, porque ele vai ver o edifício. Mas pergunta pra quem tá lá na virada se tá pra... Olha, esse aqui é o edifício do Artacho, que lindo Quando que a pessoa, e no dia a dia, gente, tem essa condição? Não é isso. Claro que é. Não é. Ou então, não me parece que seja isso. Acontece, aí sim, aí é o outro ponto. Que a virada criminal. Olha que você vê. A virada criminal. Nos últimos anos, também nos últimos anos, infelizmente, acabou virando isso. Você tinha uma série de ocorrências, aí você tinha de um lado também uma situação meio delicada, que dependendo de onde era governo, qual era o governo que estava ali ou não, se tinha mais ou menos segurança na região, né? Se espalhava ali mais pro centrão. Não vamos fazer esse ano na Cracolândia porque tá muito perigoso, não sei o quê. Começou a se ponderar demais algumas questões. Mas, aí sim, mas assim, eu não acho... Em vez de resolver o problema crucial da segurança, como é que você vai então tira do lugar. Você vai botar quantos policiais para resolver o problema da segurança? Eu acho que é um contrassenso, inclusive, da proposta que foi aventada durante o pleito, a corrida pelo pleito, pelo próprio Dória. Quantos policiais você vai ter que colocar pra... Não tem como garantir a segurança nisso. Eu não sou administrador público, mas né? Que a população paga daí é e fácil, merece a gente pega e toca e diz, não, eu não sou administrador, o senhor se vira com isso aí. Mas a população paga pela segurança. Não, o governo paga, tem que administrar, gente, mas se tem uma multidão é sempre muito mais difícil. Mas eu acho que tem duas questões aí. Você vai fechar, vai botar lá em Interlagos pra ninguém ir, então é o Lula Palusa, então virou um evento privado. É Lula pra liso, falaram aqui no Twitter. É Lula pra aí liso. Virou um evento privado e você faz lá, não é mais a mesma coisa. Eu adoro a virada, eu sempre vou à virada, eu amo o evento. Eu não vou levar carteira pra virada, né? Eu levo uns trocos no bolso e era isso, porque também você já vai, você não pode ser mané, né? Exato. Você vai preparado meio pra guerra. Eu adoro, eu sou super favorável e acho que é uma bobagem levar pra Interlagos. Porém, então, a gente tem que olhar todas... Então concordamos aí. Acho que é uma bobagem, mas a gente tem que olhar esse outro lado. Tem que olhar isso também. Que há uma questão de estrutura que não foi bem resolvida. E aí... Então cobremos a estrutura. Ué, dá a estrutura, não é? O governo tem que dar a estrutura. Aconteceu uma festa onde o povo toma as ruas, né? E se sente pertencendo a uma cidade. Pessoas que vão à virada... jamais, muitas vezes, nunca pisaram no centro, nunca tiveram de frente a um marco da história da cidade, da história do país. O mais engraçado é que o pessoal do chat, eles comem tanta alfafa, né? Que eles não entenderam, eles estão dizendo assim, isso aí, Edgar, a virada é criminosa, diz pra ela que é criminosa. É muita alfafa. Edgar, tem que ver agora a posição dos artistas também, né? O quê? Acho que pro artista... Se os artistas vão aceitar. Eu acho que não, gente. Eu não sei se todo mundo vai. Um evento assim. O próprio Lula, quando foi pra lá, já ficou super contramão. É longe, é ruim, né? Não é de fácil acesso. A ideia contrária ao que é a proposta do evento. Assim. Pois é. E aí tem essa politização. Você colocou um ponto aí que é verdade. Dependendo do governo que é, porque isso vem lá do Serra, o Kassab, né? Surgiu no Serra, né? A virada. É do PSDB, é uma ideia do PSDB. Depois do Kassab. E aí você vai... Depois
na gestão do Haddad, quer dizer, não escaparemos nunca da politização, né, dessas coisas. Mas o que é uma coisa interessante de se observar, eu acho que, como acontece em Paris, como acontece em outros países, a ideia da virada é exatamente, é o mesmo propósito da ideia de você fechar aqui uma avenida como a Paulista aos domingos para fazer com que as pessoas interajam com a cidade de uma outra forma, de uma outra maneira, guardando as devidas proporções, com outro propósito, mas objetivando um bem-estar social que muitas vezes, numa cidade do tamanho de São Paulo, que fica só preocupada em ir daqui para lá, de lá para cá, trabalho e casa, trabalho, casa, eu acho bem-vindo mesmo. Eu acho que é um tiro no pé, é um passo para trás mesmo, essa mudança, essa proposta de... Mas tá em tempo, né? Né, Dória? Tá em tempo, né? Vamos propagar a cultura. E vai saber também, Ed, sei lá, às vezes a gente também fica falando mal, aí acontece e é uma coisa legal, uma coisa legal. É outro evento, né? Não é mais a virada. Com a informação... Não é mais a virada. Eu tô falando, acho que não é mais a virada. Agora, né? Mas às vezes acontece e pode ser de uma forma mais organizada e legal, sei lá. Entendeu? No cercadinho. Cercadinho já basta o Facebook, minha querida. Né? Deus! Que é um cercadinho protetor. Deixa eu ver, eu vou colocar aqui uma música. Vou falar do nosso Opinapam para encerrar o programa hoje, ó. Qual foi a nossa pergunta do Opinapam, Paulinha? Nossa senhora, hein? Você eu não que tenho sabe? que lembrar. E depois eu que sou esquecido. Mas você não sabe, poxa. Eu sei que você sabe. Dos Stones. Isso. Eu nem tô colando, gente. Os Rolling Stones são a maior e melhor banda de todos os tempos. Quero saber você, o que você acha? Eu acho que tem os Beatles aí, isso é um problema. Mas como os Beatles já, enfim, uma galera morreu e tal, eu acho que os Stones, por tempo, vai se perpetuar como a maior banda de rock de todos os tempos. 50%, né? Dos Beatles já era, né? Vamos lá, então aqui, perguntamos no nosso Opinapam, os Rolling Stones são a maior banda, a maior e melhor banda de todos os tempos? Segundo aqui os nossos ouvintes, para 22% sim, né? Só, foi pouco até, né? 72% acham que não são os maiores e melhores, não. São os Beatles maníacos. E, bom, aí tem aqueles que entram, mas não participam, que eu nunca entendo muito. É que essa galera que respondeu não deve se dividir entre Beatles e Anitta, né? Tipo, uns negócios nada a ver. Obrigado a todo mundo que participou. Daqui a pouco mais uma enquete aqui no Opinapam pra você interagir com a gente, hein? Oi? Acabamos? Temos vencedor? Vamos lá. Hoje quem vai... Porra, o Bolsa Progressista tá afastado. O que aconteceu, meu? Inclusive, eu sou a favor da virada cultural no centro de São Paulo. E da marcha lá do Viga lá, Também a favor. Não é? Exatamente. A marcha da maconha, você é a favor, né, Bolsa? E o vencedor de hoje é o Eliezer de Pindorama. Mudou de assunto, hein? Eliezer. Não complica. E é o seguinte, a gente entrou pros TTs, Olha gente. aí, brincadeira, Paulinha. Estamos aqui nos TTs. Isso aí. Estamos um pouco abaixo de Vai Que É Tua, Cirilo. Enfim, coisas maravilhosas. Mas estamos aqui nos TTs, então tem prêmio pro Twitter, né? O Cirilo do Carrossel? Porque a Maria Joaquina, a menina, terminou o namoro, certo? A Larissa Manoela. Então agora Vai, Cirilo, que é tua, entendeu? Terminou esse namoro. Uma tristeza. 2016 Internet não tá chora. fácil mesmo, né? Todos os casais, Bonner, né? Acabou. Agora Larissa Manoela e João Guilherme, Angelina que pena. Jolie, Brad Mas de Pitt. qualquer forma, tá aqui. Eu vou ter que convidar alguém de última hora para ganhar esse prêmio. Xande Tonton levou o prêmio aqui do Morning Show. Tá bom. E assim a gente fecha mais um programinha aqui pela Jovem Pan. Amanhã tem mais a partir das 10, viu? Muito obrigado pra você que esteve com a gente até agora, nos acompanhando em mais um. Sim, sua revista radiofônica aqui da Pan. Amanhã tem mais. Tchau. Tchau, Paulinha. Beijo. Tchau, Ellen. Beijo. Alô, Vini. Alô. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.